Discipulado Dinâmico, capítulo 7. Resumindo tudo. Uma pergunta muito importante que surge várias vezes em qualquer estudo do aconselhamento pessoal é a que diz respeito às limitações desse tipo de ministério pessoal. São perguntas que abordam vários aspectos, eis algumas delas. No ministério de aconselhamento, tratamos todas as pessoas da mesma forma? Existe algum critério para se calcular até onde deve ir nosso envolvimento com um novo crente? Quanto tempo temos de trabalhar com um novo crente para que ele esteja preparado para tornar-se independente? Como escolhemos e selecionamos aqueles com quem vamos trabalhar, já que é impossível trabalhar intimamente com todos? Essas e outras perguntas constituem a base da matéria que examinaremos nesse capítulo, e que consideramos um encerramento adequado para este livro sobre aconselhamento pessoal. Definições. No capítulo 1, enfocamos o conceito de multiplicação espiritual, uma verdade cuja importância básica originou este livro. Uma parte daquele capítulo foi dedicada a definições. Achamos que seria proveitoso revê-las aqui na forma de resumo. Assistência ao novo convertido. O trabalho espiritual de firmar na fé um novo crente. Aconselhamento pessoal. O estabelecimento de um relacionamento pessoal entre um crente maduro e um novo crente com o objetivo de ajudar este último em seu crescimento espiritual. Discípulo. Um crente que está crescendo em conformidade com Cristo, está dando frutos na evangelização e fazendo o trabalho de aconselhamento para a conservação dos frutos. Treinamento no discipulado. A tarefa de cultivar a maturidade espiritual e a reprodutividade espiritual na vida de um crente. Multiplicador. O discípulo que está instruindo seus filhos espirituais para se reproduzirem. Multiplicação, o treinamento do discipulado na terceira geração de salvos. Para que possamos discutir as respostas das perguntas apresentadas no início desse capítulo, precisamos esclarecer algumas questões básicas. Por que salientamos a importância das definições? Para responder a isso, gostaria de apresentar outra pergunta. Existe diferença entre ser discípulo e ser multiplicador? Está claro que isso deve ser determinado pelas definições desses termos. É possível uma pessoa ser discípulo sem ser um multiplicador? O que é um discípulo? Além de definição que já temos, apresentamos a seguir uma lista de atributos pelos quais poderemos verificar se uma pessoa é um discípulo. Primeiro, uma pessoa que segue a Jesus e dá testemunho dele no Espírito. Segundo, uma pessoa que guarda seus mandamentos. Terceiro, uma pessoa que está se tornando semelhante a Cristo. Quarto, uma pessoa que está aprendendo. 5, uma pessoa que nega a si mesmo. 6, uma pessoa que se acha à disposição de Deus. Logicamente, essa lista não esgota o assunto, mas é bastante definida. E agora faço novamente as perguntas. Será que alguém pode ser um discípulo sem ser um multiplicador? A produção de frutos é sempre uma indicação de multiplicação? A razão por que apresento tais perguntas é demonstrar que é possível um crente ser extremamente maduro, muito frutífero, ganhar almas para o Senhor e ainda assim não ser um multiplicador. Isso acontece porque a multiplicação é mais uma questão de treinamento e método do que de capacidade espiritual ou maturidade. É preciso que alguém seja discípulo para que possa ser um multiplicador, mas existe diferença entre as duas coisas. O termo discípulo refere-se primariamente a uma pessoa com maturidade espiritual, enquanto que a palavra multiplicador aplica-se ao que está produzindo frutos. E existe diferença entre as duas situações. Creio que é por isso que não temos visto muita multiplicação nos últimos anos.
Não é porque falte à igreja pessoas dedicadas ou espiritualmente maduras, pois em todas as gerações tem havido homens espirituais, homens de Deus, e alguns deles foram multiplicadores também. Mas, em geral, não temos visto o tipo de pessoa que produz a terceira geração de discípulos. Portanto, é possível alguém ser discípulo sem ser multiplicador. A razão por que estou me alongando nesse ponto é que precisamos esclarecer bem essa questão, para que possamos responder às perguntas básicas apresentadas no início desse capítulo. De outro modo, o leitor não saberia quando estou me referindo a uma questão de método e quando falo de uma questão de espiritualidade. Quando emprego a expressão treinamento no discipulado, estou sempre me referindo à produção de multiplicadores, porque a definição de multiplicação é o treinamento no discipulado da terceira geração de salvos. Entretanto, é importante compreender que um discípulo não é necessariamente um multiplicador, embora ele possa eventualmente vir a sê-lo. E ele se tornará um multiplicador se o conselheiro procurar concentrar-se no objetivo de prepará-lo para trabalhar com outras pessoas. É possível um crente ser dedicado e maduro sem ser multiplicador. Um bom exemplo disso foi Don Trotman, fundador da missão Os Navegadores. Em seu livro Born to Reproduce, Nascido para se reproduzir, ele relata como estava crescendo em Cristo, sem contudo trabalhar eficientemente na obra de aconselhamento. Ele era discípulo no que dizia respeito a seguir a Deus, mas só se tornou multiplicador depois que começou a esforçar-se para sê-lo. É isso que quero que todos entendam. É possível uma pessoa ser um crente amadurecido sem ser eficiente no trabalho de aconselhamento pessoal. Também é possível que ele seja adulto em Cristo e não concorde com a tese que estou defendendo. E eu gostaria de saber se o leitor discorda dela. Espero que a exposição feita acima possa ajudá-lo a entender bem os meus pensamentos básicos. Se isso acontecer, estamos prontos para continuar.